Bem-vindos ao Legado Cast 360. Legado Cast 360 é um programa que nós criamos para você que está no seu dia a dia pensando, caminhando e gostaria de nos acompanhar e nos seguir. O Legado Cast 360 ele foi criado dentro do Legado 360 USA, que é feito pelos fundadores Wilson e eu, esse aqui que estou te comunicando. Qual que é a pegada do Legado 360 USA? Nós acreditamos que nós queremos deixar um legado para o mundo, por isso que tem um 360. E esse legado, nós gostaríamos mesmo de falar da essência que o Senhor tem colocado nos nossos corações. A essência de poder falar com as pessoas do meu jeito mineiresco, com o meu português, que vai parecer um pouco errado aí para vocês, mas eu estou aprendendo e vou melhorando. Cola comigo vocês de Minas. E o que eu gostaria de deixar para vocês aqui? Vamos trazer pessoas, convidados, pessoas que estão fazendo diferença no mundo cristão. E pessoas também que estão fazendo polêmicas aí fora, sim. Vamos convidar? Vamos, porque nós queremos saber qual o legado que eles estão querendo deixar para essas pessoas. O Legado 360, ele chegou para poder falar com vocês aquilo que nós determinamos em busca ao reino, em chegar ao reino, a poder falar de algo que nós vamos deixar para o reino, de preferência para nossas famílias. O que os meus filhos vão pensar? E eu tenho algo aqui que eu gostaria de falar com vocês. O que adianta a gente viver se quando morrer nós seremos esquecidos? Já parou para pensar nisso? O que adianta você viver? Porque quando você morrer, você vai ser esquecido. Isso é algo que tem falado muito comigo. Eu tenho vários nomes que nós podemos citar aqui de pessoas que marcaram histórias. Grandes nomes que deixaram um legado onde nós aprendemos sobre cultura, sobre racismo. Nós aprendemos de várias coisas que hoje, na nossa comunidade, ou no nosso meio evangélico, ou no meio até do mundo secular, nós entendemos que tem algo que está marcando histórias. E nós queremos mostrar para vocês, no mundo todo, através do Legado Cast 360, o que esse povo tem para nós. E falando um pouco mais, eu vou trazer hoje para vocês uma convidada que ela tem feito diferença. Nós temos acompanhado o caminhar dela, nós temos visto o que ela tem feito no mundo cristão. E ela foi julgada, ela foi chamada de, desculpa a palavra, otária. Ela foi chamada de uma pessoa que ama muito. E gostaria de apresentar para vocês nesse Legado 360 USA Cast, a pastora Carla Dias, a nossa convidada, e eu gostaria de saber da nossa pastora, posso chamar de pastora ou posso chamar de Carla Dias? Qual que é melhor para você? Pode chamar de Carla Dias. Carla Dias? Então tá. Vamos falar com a Carla Dias o que ela tem para poder nos oferecer através do legado. E hoje, especialmente, eu gostaria de saber de alguns detalhes dela. E lembrando, gente, ela foi uma convidada que o Senhor falou muito no meu coração, para que vocês pudessem saber qual é a história dela, o que ela passou, quais são os pontos, o que ela pode deixar como legado, o que ela pode, com essa caminhada toda que ela veio de superação até hoje, que vocês vão saber alguns pedaços, qual o legado que ela está deixando para gente. Então, estejam aí conosco, siga conosco aí no YouTube. Se você está curioso para saber o que ela tem para falar com a gente, marca aí embaixo aí, clica na setinha, vamos conosco. Amém? Carla Dias, gostaria de se apresentar para a gente? Quem é a Carla Dias? A Carla Dias, qual que é o seu ministério? Você é casada? Você é solteira? Fala para mim, conta um pouquinho de você. Bom, meu nome é Carla Dias, como ele já tinha dito, eu sou pastora, eu sou casada, nós temos 4 filhos juntos, a Rayane, Julie, Emily e o Estevão. Nós quem? Eu e o meu esposo, Aldo Dias. Nós somos casados há 23 anos. Gente, eu sempre erro na data. Aí eu tenho que olhar para ter certeza que está certo. 23,5, vamos deixar 23. Mas dessa vez deu certo. Nós somos casados há 23 anos e o que eu tenho feito, né? Nós temos um ministério, que é o Legado 360 USA, e nós estamos como pastores na igreja Blaze of Fire. Também temos servidos na comunidade em volta, né? Não somente dentro do legado, mas fora do legado também. E eu creio muito que aonde que o Senhor nos coloca, né? Independente de ministério, muita gente tem um costume de dizer assim, o que você faz secularmente? A verdade é que essa palavra secularmente nem encaixa na minha vida, porque
tudo que a gente faz é para o Senhor. Então, independente daquilo que a gente tem feito, se é no trabalho, né, nós somos empresários também, as nossas empresas, elas expressam quem o Senhor é. Então, as nossas empresas faz parte do nosso ministério também. Então, nós também temos empresas. Interessante. Gente, muito bom. Pelo que vocês entenderam, é minha esposa. E eu fiz questão de entrevistar ela, porque eu acredito que ela tem muita essência, ela tem algo que ela carrega que edifica demais a minha vida. E eu acredito que vai edificar a vida de vocês também. E eu vou tocar alguns pontos, porque eu nem falei para ela quais as perguntas que eu iria fazer para ela, mas eu vou tocar em alguns pontos que eu vou falar sobre caráter, fruto e aliança. E por que sempre eu vou tocar nesses frutos? Porque o Legado 360 USA, nós temos vamos falar, uns pilares que nós determinamos que nós sempre vamos cultivar o fruto, o caráter e a aliança. E assim, caráter, não tem como eu falar. Além de ser minha esposa, eu sei que ela tem um caráter impecável, como minha esposa, como uma mulher de Deus e como pessoa também. Mas eu vou tocar um pouco nos frutos. Mas eu vou perguntar algo que eu acredito que vai ser curioso para vocês. Você teve problema com seu caráter? Você teve que mudar alguma coisa ou você sempre veio perfeitinha desse jeito? Gente, essa pergunta eu acho que ele fez de propósito. Ele já começou com essa pergunta, não foi à toa, mas sim, eu era muito teimosa, né? Eu acho que o Senhor, no meu processo inteiro, eu vejo que a coisa que o Senhor mais tocou foi no meu caráter, né? Eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que tudo que eu passei poderia ser diferente se a minha personalidade estivesse mais alinhada com o céu. Então você quer dizer que caráter ele pode ser mudado? Sim, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o meu caráter fica parecido com o dele. E eu tenho aprendido isso na minha caminhada, né? Que quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu tenho relacionamento, mais intimidade, menos a Carla aparece, mais o Senhor aparece. E não é fácil, né? Uma decisão todos os dias, porque tem coisas que talvez a velha Carla quer voltar de todos os jeitos. Ah, existe uma velha Carla? Claro. Gente, isso é boa pra mim, ó. Existe uma velha Carla que, de repente, ela gostaria de voltar. Eu sou o marido, então anota isso aí, gente. Grava aí, por favor, tá? Essa parte. Mas você sabe o que é o interessante? É que a minha velha criatura tá morta. E para ela voltar, eu vou ter que mexer com os mortos. A Bíblia diz pra gente não mexer com essas coisas. Então, eu tenho que deixar ela quietinha no canto dela lá, morta, para que ela não revivique em mim, concorda? Concordo 100%. Gente, o bom é a gente estar bem descontraído, porque, como eu falei, ela tem muito para poder nos oferecer. Mas eu vou tocar em algumas partes, e enquanto isso eu vou moldando com ela aqui algo que eu tenho certeza que ela vai poder edificar muito a vida de vocês. Se você, né, acabou de falar um pouco do seu caráter, que você teve mudanças e que o Senhor fez na sua vida, como é que você alinha a aliança que você tem hoje com o Senhor? Da onde que veio, da onde que você começou essa aliança, esse amor, essa paixão sua por Jesus? Como começou isso? Bom, eu converti com, acho que 22 anos, 23 anos, mais ou menos, 23 anos. Mas, na verdade, eu conheci o Senhor Jesus, né? Eu fui de uma igreja católica, então eu conheci o Senhor Jesus de conhecer, de ser aquele Deus distante, né? O Deus Pai, aquele Deus distante e tal. Mas, na verdade mesmo, nem quando eu converti, eu consegui conhecer o Senhor. Eu acho que foi na minha caminhada, de acordo com as dificuldades iam aparecendo, né? Porque acho que a gente tem um pouco disso, né? Hoje eu tenho aprendido diferente, mas eu sempre fui daquela que a gente procura o Senhor quando tem dificuldade. Então, acho que quando as dificuldades começaram a acontecer na minha vida, eu comecei a buscar mais o Senhor. Mas... Foi aí que saiu essa aliança que você prega, Sim. que você fala, que Sim. você ensina? Sim, porque eu acho que quanto mais eu busquei, né, as respostas ali dentro de mim, para mim mesmo, para me continuar, mais eu conheci quem ele era. E aí, conhecendo quem ele era, o quão bom e precioso ele era, eu fui tendo intimidade com esse Deus. E eu acho que isso me fez crescer, isso me fez me aproximar de um pai que é de verdade. E aí eu não precisava mais temer. Quanto mais eu me aproximei desse pai, quanto mais eu busquei, eu descobri que ele estava sempre ali, né? E isso, para mim, foi muito diferente, porque eu perdi meu pai muito nova, eu tinha 21 anos, né, quando meu pai faleceu.
E meu pai era uma pessoa de fácil acesso. Mas, de repente, ele não estava mais ali. E eu demorei um tempo ainda para conhecer esse Deus que estava sempre disponível, né? Porque eu acho que na minha caminhada, eu sempre... Foi muito fácil me aproximar com a figura de Jesus e o Espírito Santo. Mas o Deus Pai, ele estava um pouco distante. Amém. E, gente, hoje a gente não está aqui para falar de sucesso. Hoje nós estamos aqui para falar de um significado. Esses serão os pontos que o legado Cast 360 vai trazer para você. Nós queremos sempre trazer significado de algo que possa preencher e te ajudar na sua caminhada do seu dia a dia. Mas, Carla Dias, uma outra pergunta para você sobre o que você acabou de falar de aliança. Você criou muitas alianças nesse período? Tirando a sua aliança com Jesus, você teve outras alianças, outras pessoas edificaram a sua vida? Como é que foi a sua caminhada? Você estava só ou tinha pessoas para poder te ajudar? Na verdade, no começo eu estava só. E eu acho que por isso que eu não conseguia romper, né? Eu sempre me sentia muito sozinha e apesar de ter pessoas ao meu lado, eu me sentia só. Mas nesse processo, o que me fez realmente firmar foi as pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Não tem como você chegar em lugar nenhum sozinho. O Senhor coloca pessoas chaves ao nosso redor, né? Ele está sempre colocando pessoas chaves. Muitas vezes as pessoas estão ali do nosso lado e a gente não vê. E eu fiz realmente alianças de verdade com muitas pessoas que o Senhor foi colocando ao longo da minha vida, né? Muitas pessoas hoje nem estão tão na minha vida assim, mas é uma aliança. E é aquele tipo de relacionamento que eu sei que se eu ligar vai estar ali. Sabe, mesmo com muitos anos passados, mesmo depois de muito tempo, eu creio que o Senhor fez muitas alianças na minha vida. Então você está querendo me dizer que se você precisar procurar essas pessoas que você fez aliança, elas estão ali para poder te receber e você pode contar com elas? Seria isso? Sim. Então Sim. Compensa ter aliança com pessoas e deixar algo bem frisado em cima disso. Eu vou te responder o contrário. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, você precisa ter alianças. Você precisa ter alianças que expressam o Senhor. E é muito importante que você realmente observe quem é a pessoa que você tem aliança, né? Ela vai te levar para Cristo? Porque eu acho que esse foi um erro na minha vida. Por muitos momentos da minha vida, eu me aliancei a pessoas que não me levavam para Cristo. E aí é muito fácil de você cair, de você errar, né? De você vacilar. Então, é importante que as suas alianças elas estejam estabelecidas em Cristo. Eu não estou dizendo que ela tem que ser crente, porque também você pode ser luz na vida dela, né? Mas, porque é isso, né? Você tem alianças com pessoas que não são cristãs? Sim, tenho. Tenho muitas alianças, né? Uau. Tenho muitas alianças com pessoas que não são cristãs. E na verdade, eu vejo que muitas vezes elas expressam mais Jesus mesmo do que aqueles que a gente espera que expresse, né? Mas eu acho que é importante falar isso, então a gente que aceitou Jesus, então a gente não pode ter amigo ímpio? Não, isso não é verdade. Desde que eu seja luz na vida dele. Amém. O grande perigo é deixar ele ser luz na minha vida. Né? Isso encaixa muito, gente, com algo que eu escrevi aqui, para lembrar que o que você constrói dentro é o que permanece fora. Se ela está construindo algo tão sólido dentro dela para ser luz na vida das pessoas, ela vai transmitir isso. E esse é o ponto. E uma pergunta sobre o legado. Qual o legado que você deixaria para essas pessoas que você tem aliança? O que você falaria agora para o público para falar assim, se você quer deixar um legado para construir alianças, como você faria? Bom, eu vou responder a primeira pergunta primeiro. Okay. O legado que eu tenho deixado é de restauração, né? Essa foi uma das coisas que o Senhor mais fez na minha vida. Em muitas áreas da minha vida que eu fui atacada, eu aprendi que está tudo bem, né? Que o Senhor ele vai aparecer e eu vou conseguir superar. Então, um dos legados é sobre restauração, sobre cura, né? O Senhor me curou tantas vezes e Ele tem me usado para curar outras pessoas também. Me fala um pouquinho, já que você entrou nesse pedaço, me fala um pouquinho sobre o que aconteceu que você teve que ser curada. Que parte? Porque eu vi que as pessoas chamaram de otária, te chamaram de boba. O que aconteceu para o pessoal entender basicamente o que você está falando? Bom, existe cura física e existe cura emocional. Eu fui curada das duas. Vamos falar da emocional. Várias vezes, ok. A cura emocional, eu tive uma doença muito rara, né?
E essa doença chama Chiari Malformation, má formação de Chiari. E é uma doença muito rara, foi bem difícil. Quando o diagnóstico demorou 3 anos para acontecer, quando eu recebi o diagnóstico, foi muito rápido, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Nesse processo todo, eu acho que eu fui bem machucada nas minhas emoções, porque eu era uma pessoa extremamente ativa, fazia tudo, e de repente eu comecei a me ver como uma pessoa que não conseguia fazer muita coisa mais. Eu comecei a perder os movimentos, comecei a ter várias convulsões, eu já comecei a ser proibida de dirigir. Então, esse processo emocional, para mim, foi muito difícil de realmente entender que, em um dia, eu consigo tudo, no outro dia, eu não consigo nada, e eu comecei a passar a ficar dependente das pessoas. Nossa, tem pessoas que vivem assim, um dia consegue fazer tudo, outro dia não consegue fazer nada. Isso é o quê? Fisicamente falando? Fisicamente Ok. falando, fisicamente falando. E aí, esse processo foi bem difícil, e eu achei que eu era um pouco mais forte, mas esse processo, ele bagunçou o meu emocional. Porque eu não conseguia me ver com aquela pessoa que não conseguia fazer. E o fato de eu não conseguir andar, de eu não conseguir dirigir e tal, isso mexeu comigo de uma maneira que eu não imaginava. Passando um pouco para frente dessa história, porque ela é longa, eu fiz a cirurgia e eu imaginei que, bom, eu vou fazer a cirurgia e todos os sintomas vão sumir, né? E, na verdade, foi o contrário. Após a cirurgia, os sintomas aumentaram e ficaram muito piores. Eu comecei a ter muito mais convulsões, passei a ter 5 convulsões por dia. Isso mexeu com o meu emocional de uma maneira... Primeiro, eu comecei a me sentir... Cara, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sirvo para nada. Eu não consigo ser mãe, eu não consigo ser esposa, eu não consigo ser pastora, porque, né? E quando você identificou que você não conseguia ser mais mãe? Eu fiquei curioso agora. Olha... Aonde foi o ponto de virada? Aonde foi o ponto que falou assim, uau, eu não consigo ser mais mãe, eu preciso ter um ponto de virada. Por quê? Porque, de repente, você que está nos assistindo, você está vivendo esse momento onde você não está conseguindo se enxergar. E ela passou por esse processo. Então, eu gostaria de entender ela. Aonde foi o ponto de virada? Aonde foi que ela... Não, eu tenho um propósito, eu preciso cuidar dos meus filhos. Tá. Eu comecei... Eu estava, como eu tinha dito, eu fiquei de cama por muitos anos ali, por um tempo, bastante. Mas por conta das convulsões, eu demorei a andar e tal. E eu lembro que o meu filho, ele tem um diagnóstico de TDAH, então ele tinha muita dificuldade de estudar. Então, ele tinha uns 5 anos, mais ou menos, e quem estudava sempre com ele foi eu, quem ensinava tudo era eu. E, de repente, eu me peguei ali na cama, tentando ajudar ele a estudar, e eu não conseguia lembrar de mais nada. E a minha mente, ela já não estava mais funcionando de acordo. Que esse também foi um das sequelas, né, da cirurgia. Meu cérebro estava muito inchado. Eu não conseguia mais. E eu tentando ajudar. E esse processo eu me senti muito mal. Porque ele era bem independente. A gente estava na época do Covid. Ele não estava estudando na escola. Então, eu era a única professora. E imagina, a professora que nem lembrava das coisas. Então, isso me fez me sentir muito mal. E nesse processo, eu acabei esquecendo o nome deles. Então, tinha dia que alguém perguntava qual o nome dos seus filhos. Eu não lembrava o nome dos meus filhos. Quantos anos ele tem? Eu não lembrava o nome deles. E isso tudo me fez me sentir menos mãe. Imagina você esquecer o nome dos seus próprios filhos. Uau, e a verdade é que quando você está vivendo... Quando eu falo assim, quem está de fora pode estar falando assim, nossa, mas você estava passando por uma fase. Mas quando a gente está vivendo, você não acha que é uma fase. Você acha que é para sempre, né? E principalmente que toda vez que eu ia para o médico falava para mim, olha, hoje não tem jeito, de hoje você não passa. Seu cérebro está muito inchado, vai entrar em processo de morte cerebral. Então, a verdade é que, para mim, aqueles dias que eu estava vivendo chegou a ser anos. Mas aqueles anos, para mim, era a minha eternidade, né? Porque eu não sabia quanto tempo ia ser. Acredito que você passou vários momentos em que você se sentia sozinha, né? Muito. Um sentimento de solidão, porque a sua própria mente estava te abandonando, você não estava conseguindo lembrar das coisas. Mas eu não quero frisar muito isso, amém? Eu gostaria da gente desfrutar o que ela tem de melhor. E eu sei que ela tem algo muito bom para poder edificar nossas vidas. Com o decorrer de tudo isso que aconteceu com você, você teve frutos? Tive muitos frutos. Quantos frutos para nós? Olha, para mim, os meus maiores frutos são os meus filhos. Nessa época, eles estavam muito ruins, né? Eles estavam bem doentes. Porque é tão fácil a gente falar assim, eu tenho muitos discípulos, né? Mas os verdadeiros discípulos são aqueles que estão todos os dias com você. E eu vi isso
né? Os discípulos de Jesus estavam o tempo todo com ele. E eu vi isso acontecendo com os meus filhos. Eles estavam muito doentes, né? Todos eles estavam com crise de pânico e tal. E em algum determinado momento, duas delas começaram a duvidar de Deus. E o processo mais lindo hoje é quando eu olho para elas e vejo o quanto que elas amam ao Senhor, o quanto elas creem que o Senhor, Ele é Deus, Ele cura, Ele é um Pai que restaura, Ele é um Pai que revivifica. E, para mim, esses são os meus frutos que realmente são os mais, eu vou falar assim, são os mais fortes. Porque de tudo que eu passei, elas estavam ali do meu lado 24 horas. Enquanto eu conseguia ser uma boa pastora, enquanto eu não conseguia. Enquanto eu conseguia ser uma boa mãe, enquanto eu não conseguia. Enquanto eu conseguia ser uma boa esposa, enquanto eu não conseguia. E tudo isso, eles estavam passando isso comigo 24 horas. E mesmo assim, eu vejo, quando eu olho para eles hoje, eu consigo ver Cristo na vida deles. Eu acho que esses são os meus maiores frutos. O que você deixaria agora para o nosso público? Um legado que você deixaria para não... depois que você teve os seus frutos, depois que você está tendo essa... né, que tem muitas coisas que nós vamos entrar aqui ainda, mas qual legado que você deixaria para a pessoa, para ela poder buscar? E se ela já tem frutos, o que ela deixaria para essas pessoas? Ok. Bom, eu acho que o legado vai depender muito do que a pessoa tem vivido, né? O que o Senhor tem marcado ali na vida dela, seja no casamento, seja na vida financeira, seja com os filhos. Eu acho que existem vários legados e eu acho que isso depende um pouco da história de cada um. Mas eu vejo que o mais importante no legado é você não contar somente a sua história para você no meu mundo, né? Porque a minha história, ela estava ali no meu mundo. Apesar dela ter tocado muitas vidas, ela estava no meu mundo. O legado de verdade é quando a história ela sai do meu mundo e ela começa a tocar muitas vidas ao redor. E esse legado, ele vai ser o legado que ele vai estar para sempre. Quantos nomes hoje a gente lembra de pessoas que, né, passaram tantos anos e a gente continua lembrando dela? E eu acho que o verdadeiro legado, ele não passa somente de uma geração para outra. Mas hoje ele toca cidades, ele toca estados, ele toca países, ele toca as nações. Porque eu não quero que as pessoas lembrem de mim só quando eu morrer. Sabe? Eu quero que hoje eu possa tocar a vida de muitas pessoas. Sim, é algo que a gente está falando bastante, né? O que adianta viver se quando você morrer você será esquecido? Olha, eu tenho uma música de uma pastora que muito preciosa para mim que ela fez, e essa música toda vez que eu escuto, ela toca muito no meu coração e na minha alma. E ela fala exatamente sobre isso, de que não vivi para mim mesma, eu fiz o outro viver. E eu tenho tentado fazer isso. Amém. Não viver somente para mim, mas permitir que o outro viva. E é difícil. Quando eu canto essa música, eu falo, Senhor, não quero mais viver para mim. Eu quero permitir que o outro viva. Significa que eu preciso negar quem eu realmente sou. Negar, às vezes, as minhas vontades para fazer com que os meus filhos vivam, para que o meu esposo viva, para que os meus amigos vivam, ou fazer com que aquela pessoa que eu nunca vi na minha vida viva. E essa música, realmente, eu acho que ela tem representado quem eu decidi ser, porque isso é uma decisão. Negar a minha vontade para que o outro possa conhecer o Senhor. Negar a minha vontade para fazer com que o outro possa ser parecido com Cristo. Gente, eu sabia que ia ser um pouco difícil, né, conversar com ela, porque os sentimentos iam vir e tá tudo bem, segura comigo aí, vou ficar firme, tá? Eu tô te entrevistando, eu não posso chorar. Mas vamos lá, eu quero trazer algo aqui agora que eu acho que é um pouco de curiosidade das pessoas e fica livre à vontade para você falar o que você achar melhor. Qual foi o momento mais difícil da sua jornada? Aquela que você quase te fez desistir. Eu acho que o momento mais difícil foi a minha doença. Ok. Porque ele foi quando eu descobri que eu não era super-herói. Quando eu descobri que eu podia cair, que eu descobri que eu era fraca, que eu não era tão forte quanto eu imaginava ser. Eu acho que, para mim, esse foi
o momento que realmente eu pensei em desistir de tudo. Nesse momento, você estava achando que Deus estava em silêncio com você? Olha, eu não vou mentir para você que eu não consegui entender porque eu não era curada. Mas em momento nenhum eu duvidei de que Deus cura. Eu nunca duvidei que Deus curava. Mas eu sofri tanto e esse sofrimento fazia com que eu não conseguisse escutar Deus. E eu me senti sozinha. E muitas vezes eu falava assim, fala comigo, fala comigo. A verdade é que ele estava falando em todo o tempo. E hoje, quando eu olho para trás, eu falei, meu Deus. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, você fala, nossa, mas que povo incrédulo. Quando eu olho para minha história, eu falo, nossa, mas que mulher incrédula. Porque o Senhor estava o tempo todo. E eu lembro de coisas tão bobas, até quadro pendurado na parede, da onde eu chegava, ele estava falando comigo. Mas eu não estava ouvindo. Então, essa era uma mentira que eu estava acreditando, de que o Senhor não falava comigo. E por isso eu me senti sozinha, porque eu achava que ele não estava falando mais comigo. Entendi. Tirando a doença, qual foi sua luta mais silenciosa? Apertei, né? Gente, o Legado 360, ele vem aqui para a gente poder extrair da pessoa aquilo que possa nos encher para a gente poder viver, ou vivenciar, ou passar, ou de repente vencer. Então, nesse momento, se você está ouvindo, de repente você pode estar passando isso. Então, eu estou tentando puxar dela algo que de repente vai edificar a sua vida aí. Lembrando que o que ela viveu não quer dizer que você está vivendo a mesma coisa, mas o Legado 360 USA, nós temos várias conferências, e essas conferências, quando nós vamos para o legado, é para poder mostrar e levar a palavra de Deus vivida, de um legado que foi vivido, um legado que aconteceu e que a gente quer deixar o resultado, os frutos e não o desespero. Por isso que eu estou pincelando algumas coisas para ela poder ver se a gente consegue, né, edificar nossas vidas com isso. Na verdade, é para me complicar, né? Não tô querendo te complicar, não. Para. Tá, vamos lá. Eu acho que a minha luta mais silenciosa ela foi dentro do casamento. Eu me calei por muito tempo, em momentos que eu deveria ter falado, e eu falei muito em momentos que não precisava. Então, eu creio que a minha luta maior, assim, que eu fiquei em silêncio, foi no meu casamento. Eu demorei muito para perceber que eu tinha um problema no meu casamento. E eu acho que o fato de eu ter ignorado todos os sinais fez com que eu prolongasse o sofrimento. Podia ter resolvido lá atrás. Imagina, depois de 20 anos de casado, de repente eu descubro um câncer ali no casamento, né? E eu acho que isso poderia ter sido resolvido muito antes. Eu acho que foi o silêncio. Talvez falta de comunicação, colocaria, né? E falar o que não precisa. Coisas assim que não eram tão necessárias, acabou me chamando a atenção mais do que o que realmente deveria ter sido falado. Mas, com certeza, eu acho que para essa pergunta eu te responderia isso, que foi no meu casamento. Foi ter ficado em silêncio quando eu deveria ter falado. Você acha hoje que o seu casamento é uma história para ser contada através de um legado? Você acha que o seu casamento é um legado que você pode deixar para outros casais? Sabe o que eu acho? Eu acho que a minha história é muito de verdade. E é uma história que acontece em muitas casas. Muitas vezes não é dito. Muitas vezes é esquecido e pior, muitas vezes é desistido, né? A gente está falando assim, não estou falando entre linhas, tá, irmãos? Mas é que essa história já foi falada tantas vezes, né? Sim. Mas eu vou repetir um pouco para que você, às vezes você está assistindo a gente pela primeira vez, nunca nem ouviu falar. Mas eu vejo que quantos casamentos hoje em dia a esposa só recebe e ela fica calada, ela não fala nada, ela tem medo de se posicionar, ela tem medo de falar o que pensa, ela tem medo de concordar. Eu vejo que eu não fui exatamente essa pessoa que tinha medo. Eu só realmente não enxerguei um problema que estava ali, estava visível, mas eu não vi, porque eu estava muito ocupada. Meus olhos eram para muitas outras coisas, né? Meus olhos estavam no trabalho, meus olhos estavam no ministério. Eu não tinha tempo para parar e falar, meu Deus, deixa eu olhar aqui para o meu casamento e ver o que está acontecendo. E eu acho que a traição, eu não falo que muita gente pensa assim, né? Não, a traição foi o que foi o ápice na sua vida.
na sua vida? Não, não foi. A traição ela foi uma consequência no meu casamento. Eu acho que não foi o motivo pelo qual eu pensei em divorciar, né? Porque uma vez alguém me perguntou assim, você já pensou em divorciar? E na época eu respondi assim, divorciar não, mas matar várias vezes. A verdade é que depois de toda essa história, pensei muito em divorciar várias vezes, né? E eu acho que... por que eu estou falando isso? Quantas histórias hoje nós sabemos de divórcio, de pessoas que foram traídas e elas não conseguiram perdoar, elas não conseguiram... A pessoa, né, o cônjuge que traiu também não quis mudar de vida, né? Ele estava ali naquilo e muitas histórias foram perdidas por causa disso. Então, eu acho que existe uma vergonha por trás da traição, existe uma culpa por trás da traição, porque a pessoa que ela é vítima, ela sempre se sente culpada. Aonde que eu errei, né? O que eu fiz de errado? Será que se eu fosse mais bonita, se eu usasse roupa ou whatever? Todo mundo tentar justificar o porquê da traição, né? Então, eu percebo muito isso, que é uma história que ela acaba sendo abafada. Pouquíssimas pessoas vão falar da traição. Elas superando ou elas desistindo. Mas pouquíssimas pessoas vão querer falar sobre isso, porque acho que não tem muito... Né? Acho que tem muita vergonha embutido, muito medo embutido, medo do futuro. Você venceu a vergonha? Eu venci a vergonha, eu venci o medo, eu venci a dúvida, eu venci a falta de confiança, eu venci tudo aquilo que foi proposto, né? Todas as mentiras que foram propostas. Eu vou te dizer que todas essas respostas, eu sei que fica parecendo que eu estou falando a mesma coisa sempre. Não, isso para nós é interessante, porque tem pessoas lá que possam estar passando por isso e nunca te ouviram. Então, isso, de repente, pode ser algo que pode ajudar. Como eu venci no meu relacionamento com o Senhor? Quanto mais intimidade que eu tinha com o Senhor, mais eu confiava na palavra que Ele me entregou, né? E quando tudo aconteceu no meu casamento e eu descobri a traição e você saiu de casa, né? A gente fala assim, eu nem sei se eu tenho que falar você ou meu esposo, mas... Fica à vontade, Carla, fica à vontade. Mas quando você saiu de casa, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não quero mais, acabou, eu tô livre, né? Eu não preciso mais disso. Até a Bíblia me dá respaldo porque eu fui traída, eu posso divorciar e tal. E eu me apeguei muito nessas mentiras, sabe? De que não ia ter mais jeito e tal. Como que tudo mudou? Quando eu tive... e é interessante falar isso, mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Isso mudou tudo. Porque então, realmente... Então, deixa eu só entender. Então, as pessoas que possam estar passando por isso hoje, você recomenda que, primeiramente, eles busquem 100% ao Senhor e tenham um encontro com Ele antes de tentar passar por cima de uma traição, ou de perdoar, ou de viver qualquer algo assim parecido? Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem costume de dizer isso. Eu não creio na restauração do casamento. Eu creio na restauração de pessoas. A minha restauração, ela só aconteceu porque o Senhor me curou. Primeiro. E aí, curada, eu pude permitir que os meus filhos fossem curados. Porque eu já estava na posição de uma mulher curada. E aí, sim, o meu casamento foi restaurado. Aí voltando à pergunta que você me fez, aí você pode estar perguntando assim, mas eu vou na igreja, eu escuto louvor, eu leio a Bíblia. Isso é importante. Mas o que realmente cura é relacionamento. Não é somente na hora de dormir eu fazer aquela oração, Senhor, e tal. É relacionamento. O que é relacionamento? Por exemplo, entre marido e mulher. A mulher ela tem tendência de falar muito, né, gente? Eu não sou assim, não. Gente, eu não posso falar que eu estou aqui hoje como entrevistador, então não posso dar minha opinião. Mas amém, continua. Mas a mulher ela tem a tendência de falar muito, né? Mas o que faz um relacionamento ter intimidade? É eu falar, mas também te ouvir. Porque se eu só ficar falando, eu não sei o que você pensa. E o que fez que mudou no meu relacionamento com o Senhor? Porque eu não só fiquei só falando a minha vida inteira, mas nesses momentos eu parei para ouvir a Ele. E tinha vezes que parecia que Ele estava em silêncio. E aí, nesses momentos que Ele estava em silêncio, eu pensei, gente,
Ele não está em silêncio. Ele tem a palavra. E muitas vezes, nesses momentos que eu buscava o Senhor e ele não falava nada, eu ia para a palavra dele e ele estava ali falando comigo. Porque existem verdades na Bíblia que já é a voz do Senhor. E muitas vezes a gente quer escutar só a voz audível, porque ela traz mais conforto, ela traz mais realidade, ela fica mais fácil para o meu cérebro aceitar. Então, muitas vezes, quando eu não escutava a voz dele audível, eu ia para a palavra, que me dizia que eu sou forte, eu sou corajosa, que o Senhor ele está comigo em todos os momentos, eu não estou sozinha. E todas aquelas mentiras que elas iam aparecendo para mim, elas eram desmistificadas com a palavra dele. Então, para falar assim, é só ler a Bíblia? Não, é ter relacionamento. Porque quando eu conheço a voz de Deus, na hora que eu leio a Bíblia, eu sei que ele está falando comigo. Se você tivesse que deixar uma mensagem curta sobre isso que você acabou de falar, para quem está te ouvindo, o que você deixaria? O mais importante para você poder passar por tudo isso é você ter relacionamento com aquele que te cura, aquele que te restaura, aquele que pode fazer o que foi impossível, porque não existe impossível para Deus. E eu acho que é crescer nesse relacionamento com o Pai. Isso foi que realmente me fez chegar até aqui, né? Em todas as áreas, Né? Uhum. Uau! Carla, se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente? E o que manteria igual hoje, nessa situação que você acabou de falar? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Se eu fizesse tudo diferente, eu não seria a Carla que eu sou hoje. E aí, se eu, por exemplo, né, eu poderia ter corrigido a questão do meu casamento há 23 anos atrás. Mas talvez se eu tivesse corrigido essa questão do casamento, será que eu seria quem eu sou hoje? Porque uma coisa que eu me lembro, eu desde muito pequena eu falava assim, não, eu perdoo qualquer coisa, menos a traição. Lembra? E foi tão interessante porque o Senhor, ele realmente me permitiu ver que tocar no meu ego, né? Eu não acho que ele queria que nada disso acontecesse, mas diante de tudo, ele me ensinou a que o meu ego não era o mais importante, né? Tinha muito mais coisas, muito mais importantes do que o meu ego nesse caminho, na nossa história, em tudo que o Senhor fez por nós, do que simplesmente o ego de uma menina que não queria perdoar. E eu acho que mudaria muita coisa? Mudaria. Mas se eu tivesse hoje esse poder, eu acho que eu viveria tudo de novo, até mesmo as coisas ruins, porque elas me ensinaram. Primeiro, elas me ensinaram a conhecer quem o Senhor realmente é, quem Deus realmente é, né? Toda a minha história, se eu tirasse, por exemplo, a minha cirurgia, será que eu teria um relacionamento com o Senhor como eu tenho antes? E olha que eu era conhecedora da Bíblia, né? Até ensinava. Né? Mas será que eu teria esse relacionamento? Carla, sobre perdão, o que você aprendeu? Eu aprendi que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, todos os dias. Literalmente. Repete de novo, pessoal lá que está te ouvindo. 70 vezes 7, todos os dias. E o que você aprendeu sobre fidelidade nesse processo seu? Eu aprendi que quanto mais a gente se parece com Cristo, mais fácil é ser fiel. Repete, por favor. Gente, anota aí. Gente, pega um caderninho e vai anotando. Quanto mais a gente se parece com Cristo, mais fácil a gente ser fiel. E eu vou te falar por que eu aprendi isso. Porque quanto mais eu vi você se parecendo com Cristo, mais foi fácil para você ser fiel a mim. E não somente isso, mas e aí eu vou te falar também da admiração. Quanto mais você se parecia com Cristo, mais admiração eu tinha por você. E é interessante a gente falar assim que, voltando para esse lado, né, de ser fiel, muita gente me perguntou assim, por acaso você perdeu a confiança? Como que foi a confiança? Em primeiro lugar, quando eu voltei, eu não tinha confiança nenhuma, zero. Mas a minha confiança estava em Cristo, né? Porque um dos meus testemunhos foi quando eu encontrei o Senhor e ele falou, confia em mim. E eu confiei nele, 100%. Mas
à medida que a gente começou a caminhar nesse processo de restauração, quanto mais eu via você ali tendo relacionamento com o Senhor, tendo intimidade com o Senhor, sendo fiel à palavra dele, sendo fiel àquilo que ele fala. Eu não estou nem falando de fidelidade só no casamento, né? Sendo fiel àquilo que você pregava, sendo fiel àquilo que você ensinava, mais foi fácil para mim ter confiança. Bem. Gente, Carla Dias, falei com vocês que ela tinha muito pra gente poder extrair dela e eu acho que tá maravilhoso. Tô gostando do que você está falando, mas eu vou tocar num pedaço aqui agora que aí você vai ter que pensar. Vamos lá. Falando sobre o legado, tá? Ah, hoje, o que você quer que seus filhos vejam quando olharem pra você? Depois de todo esse processo que você passou? E você tem 3 filhas mulheres Menino lindo. e um menino. É, E um neto. verdade. Olha, o que eu quero que os meus filhos vejam em mim? Primeiro, eu quero desconstruir a imagem que eu construí de ser super-heroína. Porque essa mulher não existe. Então não tem como ser super-herói? Não, eu descobri isso da pior maneira possível, né? Eu acho que esse foi o meu maior tombo, quando eu descobri que eu não era superwoman, né? Então você recomenda para as mulheres que estão te ouvindo não tentar ser uma super mulher? Sim, sim. E uma coisa que eu gostaria que eles olhassem para mim, eles me vissem como uma pessoa que é vulnerável. E tá tudo bem eles reconhecerem os meus erros, tá tudo bem eles verem os meus erros. E você sabe qual que é o mais bonito? É quando você se permite ser vista 100%, com todos os seus defeitos, e olha que eu tenho muitos, e mesmo assim, eles decidem me amar. Então, assim, como que eu gostaria que eles orassem para mim? Eu queria que eles orassem para mim como eu sou de verdade. E mesmo assim, continuar me amando. Aleluia! Nó, bom demais. Mais uma pergunta para você. Se a sua história fosse um versículo, qual seria? São tantos, né? Mas eu acho que dos que mais fala comigo é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com a tua vontade. Tá aqui, gente, eu tô no Romanos 8:28. Ela Olha que eu não nem sabia, sabia. tá aberto nesse versículo, meus irmãos. Tá aqui, ainda vou ler para vocês. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Uau. Uau, é interessante isso, né? Aleluia. Tava Essa aberto aqui. realmente assim, existem vários versículos, mas esse é um dos que eu acho que mais Mas te fala marcou e que comigo. fala com você, né? Desde a Gente, minha conversão, né? os frutos não aparecem por acaso. Eles revelam a raiz. E quem está enraizado em Deus permanece. Eu gostaria de deixar esses detalhes para vocês pensarem aí do outro lado. Porque eu vou entrar com ela agora em algumas perguntas básicas e para a gente poder já ir caminhando para o final. Lembrando que a pastora Carla Dias, ela tem um ministério maravilhoso de casais, que está lá no Projeto Família Dias. Ela acompanha esse projeto com o marido dela, que sou Joe. E nós desenvolvemos isso depois que muitas coisas aconteceram, como vocês viram em detalhes e pedaços do que foi passado no nosso casamento. E nós identificamos que conseguimos, sim, através do online, através da mídia, ajudar casais que hoje estão procurando respostas e cuidados que muitas vezes eles não encontram nas bases onde eles estão. Então nós passamos por isso e nós vimos que a gente pode edificar a vida, sim, através desse projeto. E dentro desse projeto nós viemos para o Legado 360 USA, que são várias conferências que vão acontecer em 2026. Nós já temos 2 marcadas, em breve vai estar aí. Segue a gente aí no Instagram, no Legado 360 USA. Nos segue aí no YouTube, que tem aí Legado 360 USA também. E você vai ver, além das entrevistas, das reportagens, tudo que está acontecendo no nosso meio cristão e sobre o nosso ministério.
E pastora Carla Dias, ou amor da minha vida, pessoa que eu amo demais, para a gente ir para os finais, eu gostaria de algumas declarações e uma pergunta, que eu acho que eu já comecei com ela lá, mas agora englobando tudo que você falou, qual é o legado que você quer deixar para esse pessoal que está te ouvindo, para se identificar com você, de repente as mulheres ou os casais? Qual o legado que você gostaria de deixar? É, cura e restauração. Foi algo que o Senhor mais fez na minha vida. E, e esse processo também de caminhar ali com o Senhor tão próximo, né? Me tornou uma pessoa melhor. Então, eu acho que o legado que eu gostaria de deixar é que entender que cada dia, e assim, né? Tem tantos anos ainda pela frente, cada dia eu vou estar mais parecida com Cristo. Mas o legado de cura e restauração, eu acho que é algo que o Senhor tem me marcado ao longo da minha história até hoje, né? Não sei daqui para frente, mas até hoje é o que o Senhor mais tem realmente marcado na minha história. Amém. Lembrando, gente, a pastora Carla Dias, ela tem o Ministério de Cura e Libertação, que ela acompanha algumas mulheres e locais, claro, porque não tem como fazer isso por Zoom. Cura até tem, libertação não tem como não. Eu falo que cura até tem porque nós participamos da BSSM em português e a BSSM é feito tudo online e nós conseguimos ver ali que existe cura feito pelo online, existe palavras feitas online, Sim. milagres acontecendo online. E o BSSM português da Bethel é algo que edificou muito e fez parte do nosso ministério. E você que está nos ouvindo, se você quiser, também procure. É algo que eu indico, que eu falo com vocês que mudou, foi um divisor de água no nosso ministério Sim. e muitas curas veio através do BSSM online. Principalmente na minha vida, né? Cura física Sim. mesmo. Eu fui curada E de foi um feito tumor online. no útero, né? Eu fui curada de um tumor no útero durante uma aula, lembra? Sim. E assim, o legal dessa cura, não estou desfazendo das outras, mas essa cura é interessante porque eu tenho o X-ray, o diagnóstico de uma semana antes, e eu tenho o ultrassom, lembrei o nome. O ultrassom do dia que foi curado. Então é interessante, porque você vê que, para aqueles que falam assim, duvido. Legal, eu tenho o ultrassom para provar. Então essa cura realmente ela foi online, né? E aconteceu, eu estava num Zoom com 400 alunos, né? E o Senhor me escolheu, quer dizer, o Senhor me viu até no online ali. Pois é, povo de Deus, povo santo, como eu sempre falo, se você gostou dessa entrevista, dá um like aí, entendeu? Para que as pessoas possam ver e que as pessoas manda esse link para alguém, manda para alguém que você acha que vai edificar a vida dele. Como entrevista como essas, nós vamos ter várias aqui. Temos algumas pessoas que já tá na nossa agenda que a gente vai trazer por Amém. Legado Cast 360, que é o legado que nós queremos deixar através desse bate-papo, desse momento espontâneo e maravilhoso de poder conversar com pessoas que viveu e tem deixado um legado e trazer experiência para nós de vida, de superação, de conquista, de sucesso. Mas no momento agora, o nosso legado é o que adianta você viver se quando você morrer você vai ser esquecido. Isso está cravado em nossos corações, nós não queremos que isso aconteça. Então, quando eu falo sempre lá em casa, o que os meus filhos vão lembrar de mim quando eu morrer? Então, e isso foi nos tocando muito e falando muito conosco. Eu gostaria que você, que está nos ouvindo, chegasse em casa hoje e perguntasse para você mesmo e para sua família, hoje, nesse exato momento, sem você fazer muito, qual o legado que você está deixando para sua família? Qual o legado que você está deixando para os seus filhos, né? Para os seus amigos, no seu trabalho? Será que você passou no trabalho? Será que eles lembraram de você ou eles lembram de você? Ou você foi só apenas mais uma pessoa que passou ali e não deixou um legado, não deixou uma essência, não deixou quem é você, o que você marcou naquela empresa ou na sua escola, seja lá em qual setor que você estiver aplicando o seu legado. Muito obrigado, estejam conosco, fique aí ligado nas nossas redes sociais e nos próximos legados que virão. Pastora Carla, muito obrigado, te amo. Eu também te amo muito. Te vejo em breve, vamos trazê-la de novo, gente. Ela tem muita coisa para poder nos entregar. Mas vamos devagarzinho com ela, porque senão ela fecha. E aí a gente precisa acostumar com ela. Estar aqui para mim é muito difícil, não é muito Ela fácil fala assim, que não consegue falar. Ela fala que na hora que liga as câmeras, meu Deus do céu, ela vai para as câmeras de novo. Mas olha,
Vocês viram como é que ela foi natural? E, assim, você está de parabéns. Continue fazendo o que você está fazendo. Não deixe de expressar isso que está dentro de você. Eu estou te dando um conselho de marido, de amigo e de uma pessoa que gosta de te ouvir. Você tem muita coisa para poder entregar para as pessoas. Não deixa o medo ou, de repente, uma tela ou as pessoas te colocarem por trás das câmeras sem poder falar do poder da voz que o Senhor, o Espírito Santo, colocou dentro de você. Você falou para nós de Romanos 8:28, e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não para, continua fazendo o que você está fazendo. Eu, por 2 vezes, eu segurei o choro. E cada vez que você fala, eu já sei da história, mas você tem algo que você toca nas pessoas. E esse toque, de repente, é o Espírito Santo que as pessoas do outro lado estão esperando para poder ter esse encontro com o Senhor e ter a cura, de repente, através das suas palavras. Muito obrigado, tenha um dia abençoado e vamos que vamos. Cortaram? Aí.